boa noite, pessoal. Boa noite. Então, hoje é a nossa primeira palestra a respeito do desafio 30 dias, tá? Então, primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, tá? Perdeu quem não vem, né? Mas depois a gente coloca no YouTube e as pessoas assistem e é por isso que existe a tecnologia, né? Então, bem, fizemos esse desafio 30 dias, né? Durante um mês e pouco, porque como a nossa semana só tem aula de segunda a sexta, então passou um pouquinho, né? Aí foram 5, deixa eu ver quantas semanas foram, hein? 4, 5, acho que mais 6 ou 8 semanas, né? De treino. Alguns fizeram de fio a pavio, outros começaram há uma semana ou há 2 semanas atrás, mas não importa. O que importa é tomar a decisão de buscar saúde, né? E como é que a gente busca a saúde? A gente busca a saúde alimentando-se bem, treinando pesado, porque esse negócio de treinar, né, só para fazer um passeio social na academia não funciona, né? E a gente sabe que não é por tempo, né? Deixa eu ver que horas que eu cheguei para ver a hora que eu vou sair. Não é uma hora de academia que dá resultado. O que dá resultado é o seu esforço, é treinar. Tanto que a gente não fala, eu vou na aula da academia. Não, eu vou no treino. Porque quando a gente fala em treino, a gente está assumindo um compromisso, tá? Então, treinar pesado, viver com vontade mesmo, viver com garra, com amor, acordar de manhã e falar assim, é hoje! Não é verdade? Porque se você acorda e falar, ai caramba, né? Mais um dia de trabalho, que saco. Aí já olha pro marido, já vê, você roncou demais essa noite, né? Não é assim, né? Você pode até falar, marido, vê se ronca menos, né? Mas assim, tipo, a gente buscar alegria, né? Satisfação na vida, né? Então, primeiramente, agradecer. Quando a gente abre os olhos e fala, nossa, estou viva, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, ai meu Deus, obrigado por eu estar viva, né? E para pedir, né? Para preparar um dia maravilhoso. Porque se a gente já acorda de mau humor, aí a coisa, né? A gente tem que plantar coisas boas para colher coisas boas, não é verdade? Dormir bem. Gente, muita gente não sabe o quanto é importante o sono, o dormir bem. Dormir bem não significa que seja 8 horas de sono direto. Por quê? Porque tem algumas pessoas que têm um metabolismo um pouquinho, né, mais acelerado, então 5, 6 horas de sono já é o suficiente. Mas o dormir bem significa assim, na hora de deitar, primeiro, né? A gente na hora que deita tem que também agradecer a Deus por ter completado um dia maravilhoso e tal, e esvaziar a mente. Porque se você não esvazia a mente, fica, amanhã eu tenho conta. Amanhã eu tenho que acordar cedo e chacoalhar aquele moleque, porque aquele moleque é uma tristeza para acordar. Se a gente fica se lamentando, né, lamuriando, isso vai agitar o nosso interior e aí a gente não consegue dormir bem. Porque de noite, de madrugada, você não vai resolver nada. Alguém acorda de madrugada para resolver alguma coisa? A não ser que seja uma emergência. Mas se não for uma emergência, a conta que vai pagar, só vai pagar depois que amanhecer. Você não vai sair de madrugada para pagar a conta, não é verdade? E se você tem que falar com alguém, você não vai ligar para a pessoa de madrugada, porque aí vai ser mais um problema, né? Porque ela vai ligar muito com você. Então, a gente tem que pensar positivamente e descansar, né? A gente tem que descansar, a gente tem que traçar metas, mas também não conturbar a cabeça com certas coisas, porque a cobrança demais gera uma coisa chamada frustração, porque nem sempre dá do jeito que a gente quer,
Não é verdade? Então, vamos, assim, procurar ter uma noite de sono mais prazerosa, para que a gente tenha um sono em que a gente entre naquela zona alfa lá, sabe, aquela zona alfa, zen, para você poder ter a reconstrução celular. Sabia que é no sono que o seu músculo vai se construir ou reconstruir? Sabia disso? Pois é no sono. Se você não tem uma noite tranquila, você pode ter treinado pesado pra caramba. Mas se o seu sono não for tranquilo, ele não vai fazer a reconstrução celular. Tá? Então, o sono ele é restaurador. Certo? Bem, durma bem, sabe o que você faz? Faz tudo de novo. Sempre assim. É bom. Faz bem. Bom, Hipócrates, vocês conhecem esse cara, Hipócrates? Hipócrates, olha o nome dele. É o rei, é o pai da medicina, tá? E ele, na sabedoria, né, de Hipócrates, ele chegou e disse assim, que a alimentação seja teu único remédio. Ou como as pessoas costumam dizer, faça da sua alimentação o seu melhor remédio. O seu melhor remédio. Porque a gente fica buscando no omeprazol, fica buscando na dipirona, fica buscando em tantos outros remédios e tudo bem, o remédio foi feito para remediar, não é verdade? Só que se você não combate a causa, cara, é da murro em ponta de faca, certo? Por quê? Porque você toma omeprazol e continua comendo fritura. Você acha que você vai ser curada do estômago se você continua comendo fritura? Claro que não. Impossível. Então, você tem que buscar a raiz do problema. Por exemplo, a Lilian falou, Claudinha, eu estou com uma dor no ombro, eu estou com bursite, tendinite devido ao meu trabalho e tal. Ela já achou a fonte, onde foi que começou tudo, né? Foi do trabalho de levantar, cuidadora, né, de idosos. Então, é muito peso, é muito, sabe, posicionamento errado que às vezes, né, no dia a dia acaba fazendo. E aí, por esforços repetitivos, acabou lesionando. Isso, todos nós estamos sujeitos a esforços repetitivos, né? Mas, se ela já detectou a causa, se ela continuar pegando o errado ou forçando demais a articulação, você acha que ela vai curar? Não vai. Felizmente não. Aí tem que entrar com fisioterapia, muitas vezes tem que fazer um afastamento de sei lá quantos dias do trabalho para desinflamar, para que ela volte. Não é verdade? Então, tudo tem que ter um conjunto de ações para dar certo. Ah, eu quero emagrecer? Pô, bacana, eu acho legal, é uma decisão. Só que eu emagrecer, aí eu dou lá para a Cíntia, né? Um programa de alimentação, a Cíntia, você vai ter que excluir o pão, vai ter que excluir o açúcar e tal. Só que aí ela vai e guarda, bem guardadinha, às vezes guarda tão bem guardado que não sabe nem onde guardou. E aí continua comendo errado. Vocês acham que ela vai conseguir obter um resultado? Pode ser até que consiga parcialmente por causa da academia. Mas não por completo, porque fez pela metade. O nosso resultado, ele é proporcional ao nosso esforço. Se eu faço 100%, meu resultado é 100%. Se eu fizer metade, ele vai ser metade. Se eu não fizer, não vai ser nada. Vou continuar da mesma forma. Não é verdade? Bom, vamos lá. Então, ó, dá pra ver que isso aqui é 1 quilo de gordura? Vou aumentar só para vocês terem uma noção. Isso aqui é 1 quilo de gordura, né? Pega a mãozinha aqui, quase do tamanho da minha mão. É isso aqui, ó. 1 quilo de gordura. Agora imagine uma pessoa que tem 20 quilos de gordura, 30 quilos de gordura, e por aí vai, por aí vai, por aí vai. Nós temos que ter gordura corporal, porque gordura é fonte de energia. Bacana.
mas tudo no seu limite. Porque se você não tem, se você excede, aí a gordura hoje em dia é considerada, a obesidade, doença. Já é considerado uma doença. Um distúrbio que ele por si já causa danos. E ele pode trazer consigo outras doenças. Porque, vamos imaginar que eu fosse o fígado. Imagine um fígado cheio de gordurinha. Aí está lá próximo o intestino, o estômago e tal, tudo funcionando assim, ó, espremidinho. Vocês acham que dá para... Se a gente se aglomerasse aqui, daria para a gente se movimentar? Não. A mesma forma é o corpo. Eu fico assim pensando, meu Deus, a gente devia ser transparente, né? Porque se a gente fosse transparente, a gente não comia tanta besteira. Você ia dizer, nossa, esse negócio preconceito já tem de raça, já de cor, pele, disso, daqui. já pensou? Olha, aquela foto aquilo lá. Então a gente tem, na verdade, a gente tem que pensar, né? 2 vezes antes de comer. O problema é que as pessoas são movidas por uma coisa chamada prazer. Então, eu fiz um vídeo um dia desses, que eu coloquei o título assim, prazer ou saúde? O que você escolhe? Então, agora eu pergunto para vocês, prazer ou saúde? Todo mundo é unânime em dizer saúde. Só que na hora que vê um x-salada, aquele cheirinho do pastelzinho de feira, a pizza, e sei lá mais o que tanto, vai chegar e vai dizer, ai, mas professora, eu não resisto. Olha, só uma vez por semana. Meu, se é uma vez por semana, então já é um vício. Porque toda semana você vai comer. Já é vício. Certo? Então, a gente tem que buscar, acima de tudo, prazer. Mas se eu quero prazer, eu tenho que fazer por onde? Se eu quero a saúde, eu tenho que fazer por onde? Eu não posso chegar aí, eu quero a saúde, mas me entupo de chocolate ao leite. Batata frita. Misericórdia. Nós pegamos um vídeo essa semana falando sobre batata frita, sobre óleo de cozinha, a margarina. Gente, se vocês soubessem os malefícios. E ó, eu costumo dizer assim, ó, eu gosto de ser prática, porque se a gente ficar falando um monte de nomes estrambólicos de substâncias, vocês vão falar, tá, não entendi nada dessa reunião. Então, assim, não precisa entender muito. Pega o rótulo lá de qualquer alimento. Vocês vão ver lá um monte de substâncias, um monte de nome lá estranhos, que vocês não conhecem. Se já não conhecem, eu já ficaria com o pé atrás, né? Opa, que troço é esse aqui, né? Aí, fora essas substâncias, tem os conservantes. Fora os conservantes, tem os aromatizantes. Fora os aromatizantes, tem os acidulantes. E fora eles tem um tal do sódio, que todo mundo já sabe que sódio em excesso faz mal. Sódio é bom até um certo ponto. Depois de um certo ponto, aí já é um problema sério. Então não precisa saber de muita coisa. Ai, mas eu não sei viver sem Coca-Cola. Ai, Coca-Cola é tão bom, professora. Tá? É tão bom enquanto você pode tomar. Porque depois, quando tiver câncer, quando tiver um câncer de estômago, ou seja lá o que for, ai, por que eu tomei tanta Coca-Cola? Tem um senhor que ele era viciado em Coca-Cola. E ele estava sofrendo dos ossos, estava apodrecendo. A Coca-Cola em excesso dá osteoporose, porque ele sequestra o cálcio. Vocês sabiam disso? Sequestra cálcio. Tá? Fora outros males, mas quem toma Coca-Cola em excesso tem problema de osteoporose. Bom, no meu desafio 30 dias no programa de alimentação eu falo sobre os brancos, né? Aqui a gente já associa o açúcar.
Mas entre o açúcar e a cocaína, sabe qual que é mais viciante? O açúcar. Quem é que nunca comeu açúcar aqui na vida? Nem até eu já consumi açúcar refinado, né? Mas a cocaína não, a cocaína é só aqueles que os nóia lá que pega e, né, se escraviza nesse mal. Só que a gente pode dizer que, se for comparar entre os viciados, nós somos viciados em açúcar, nós somos viciados em farinha branca, nós somos viciados em excesso de sal, nós somos viciados em leite, tudo branco, né? Pois é, leite, né? E isso tudo mata, isso tudo provoca doenças que muitas das vezes nem os remédios vão ajudar, nem a medicina vai ajudar. Porque pode dar, tem gente que tem muita enxaqueca, por exemplo, é por causa ou do excesso do açúcar, ou do excesso de sal, ou excesso de farinha branca, nada disso. Tem gente que tem processo alérgico e, assim, no decorrer da vida, comeu muito errado e depois está sofrendo as consequências. E aí tem que refazer todo, né, o seu cardápio, tudo além do tratamento médico. Tratamento médico, claro que tem que ter. Eu não estou culpando, não estou crucificando nem remédio, nem médico. Desde que as coisas andem em conjunto. Não é verdade? E essa coisa, por exemplo, do leite, pessoal, leite, só nós, seres humanos, que tomamos leite pro resto da vida. Os animais, eles têm a fase deles de amamentação e depois para. Por que a gente tem que ficar escravo do leite? E esse leite, eu já falei, ó, leite não é mais da vaca, leite é da indústria. Porque, sei lá, se eles ordenham, né? Aí transforma o leite lá, coloca um monte de substância para conservar. Imagine, um leite, se é tirado da vaca e toma, ele vai ficar uns 3 dias, né? Depois ele vai azedar. O leite de caixinha, a longa vida é 1 ano, sei lá quantos anos, que fica lá. Imagina! Ai, mas eu tomo leite de saquinho. Aquele saquinho plástico, ele submetido lá a esfria, esquenta, né? Aquele cuidado todo, vai emitindo gases lá dentro, tóxicos, substâncias tóxicas. E que isso pode ocasionar, inclusive, o câncer. Então, para que eu preciso do leite? Tem tanta coisa gostosa, né? Ou se quer substituir, como eu falei, tem o leite de amêndoa, o leite de coco natural, né? Existem outras formas de você fazer um leite, né? Ou então compra uma vaca. Eu falei para minha família comprar uma vaca aqui. Compra uma vaca. Gente, ó, os 10 piores alimentos para o ser humano, né? Aqui. Em primeiro lugar, olha só, o refrigerante diet. Tem gente que vai jantar fora, almoçar fora, come aquele pratão de comida e depois fala, me dá uma Coca-Cola. Né? E ele é prejudicial por quê? Porque, na verdade, ele, para ele ficar nesse sabor aqui maravilhoso e atrativo, é colocado mais química ainda. Tá? Aí o refrigerante, os doces, né? O cachorro quente, Claudinha, bacon, bobagitos, eu chamo de bobagito porque tem tanto biscoito de pacotinho, né? A batata frita, pizza, salgadinhos e alimentos que contêm muito milho, né? Muito amido, e o sorvete, tá? Esses são os 10 piores. Aí, ó, eu estava falando aqui a respeito do sódio, a cegueta aqui, que vai procurar o óculos pediátrico. Nossa, na minha frente, hein? Vamos lá. Então, ó, o sódio,
a quantidade recomendada é de 2.000 miligramas por dia, né? Só o caldo de carne, aquele tablete, né? Tipo caldo quinó, 2.329 miligramas. Só um? E tem gente que não sabe fazer comida se não tiver sazon. Como é que falam que a sazon é o que? É o toque de amor? Bom, o famoso miojo, né? Miojo é uma coisa assim que vocês já notaram, se vocês pegarem a mesma quantidade de macarrão e cozinhar, a diferença de tempo de um para o outro não é tão grande assim não, viu? Não é, ele é instantâneo, é conversa piada. Além de tudo, para ele ficar assim legalzinho e assim crocantezinho, primeiro passa por uma fritura naquele óleo que só Deus sabe quantos miojos que é feito, né? Aí depois desidratado para ele ser empacotado. E aí aquele pacotinho, aqui eu estou falando só do miojo, imagina aquele pacotinho, pozinho, que é o tempero do miojo. O hambúrguer, existem umas receitas de hambúrguer de abobrinha, uns hambúrguer legal para fazer, assado, tá? Muito bacana. A salsicha, olha só, a salsicha é 575 miligramas. Estou falando uma salsicha só, tá? Pois, a mortadela, 532 miligramas, 2 fatias. O leite, 320 miligramas. O bolo industrializado, né? 231, o biscoito de maisena 125, 6 unidades. O refrigerante zero, 49 miligramas. E o achocolatado, 30 gramas. 2 colheres só, tá? Esse achocolatado não é o 100% cacau, tá? É o achocolatado aquele que mistura com açúcar e tudo mais, tá? Gente, eu costumo dizer assim, ó, não tem desculpa para não fazer atividade física. Ah, eu tô velho. Então esse cara aqui, ó, carequinha já, grisalhão, barrigudão, ó, o cara ficou tudo de bom.com.br. Se eu cruzar com ele, ai Jesus. E olha só, ficou bacana, ó. A idade dele, ele deve ter com certeza uns 65 anos para cima, ou mais. Acho que ele tem uns 70 e pouco. Esse cara aqui, ó, cadeirante, né? Olha só, ficou fitness. Ah, se eu cruzo com o cadeirante dele. E aqui, ó, dinheiro. Não, eu não tenho dinheiro para ir para academia. Pô, gente, aqui essa garotada está fazendo com um pezinho feito de cimento, né? Quantas vezes eu já publiquei vídeos no YouTube com garrafa PET, com meinha com saquinho de areia, né? E, pô, dá certo. É só querer. E hoje em dia, então, com a internet, busca lá os canais, você vê Claudinha Alves Personal, vê Vinícius Poseidon, Fátima Moreira e muitos outros. Gente boa. Bom, aqui é aquele índice de gordura. Vou aumentar aqui para vocês verem. Então, aí vocês veem onde é que vocês se enquadram, né? O normal, vamos dizer assim, tipo, o natural, é a mulher 25%, dependendo da idade, o homem 15% de gordura, tá? Esse é um normal. Aí tem os mais magrinhos, os fitness e tal. Acima de 30% já é considerado obeso, né? Feminino. E acima de 20% já é considerado obeso o masculino, tá? Já dá para notar os excessos de gostosura assim do lado, né? Bom, aqui é um resultado de uma pessoa que... Põe o óculos, pelo amor de Deus. De uma pessoa que muito assim, obesa, só que ela foi determinada, ó. Ela passou por processos. Aí,
aqui, gente, não é que foi em meses, não. 3 anos, 4 anos, para ficar assim. Ela ficou, aqui já estava bem, né? Aqui ela já ficou bem fitness mesmo, que é uma escolha dela, tá? A gente não precisa chegar ao ponto de ficar todo trincado, mas pelo menos de ter saúde, não é verdade? O que nós precisamos na nossa alimentação? Proteína, fibras e vitaminas, gorduras e carboidratos. Proteína a gente encontra nas carnes, brancas e vermelhas, encontra em verduras, né? Encontra em vários alimentos. A gente encontra proteína. Porque tem gente que não é chegada à carne. Tem que respeitar, não quero comer carne. Então vai no brócolis, vai na couve, na soja, né? Vai em vários alimentos que também têm um nível de proteína. Fibras e vitaminas, olha, fibra o povo é carente, viu? Porque assim, se a gente for estudar, as pessoas, vamos colocar aí um café da manhã. Café com leite, pão. Cadê a fibra? Passou longe. Aí vai comer arroz, feijão, carne com frita, com batata frita. Às vezes não come nem uma salada. Aí chega à tarde, bate a fome, come mais um pãozinho. Aí chega à noite, o que comeu na hora do almoço, come no jantar. Não quer engordar, né? Cadê a vitamina? Ninguém come uma fruta, ninguém come uma verdura, né? Você sabe que quanto mais colorido o prato, melhor, é mais enriquecido de vitaminas, né? Cada cor tem uma especificação, né, de grupo de vitaminas. E a gordura é necessário, sim. Só que a gordura boa, né? No abacate, no azeite, no óleo de coco, né? Até a própria gordura da carne, até um certo ponto, ela é boa. Agora, a carne já tem gordura. Ainda coloca o óleo de cozinha para fritar a carne, aí acabou. Aí o negócio já acaba dando problema. E é o que eu falei. Aqui é só um exemplo, tá? De alimentos do nosso dia a dia que a gente consegue obter os suplementos, né? Normalmente quando a gente treina, a gente pensa em suplemento, né? Eu preciso me suplementar. Mas o ovo tem proteína, né? Tem a albumina, termogênico a gente pode encontrar no gengibre, na canela, na pimenta, né? As fibras a gente pode encontrar nas verduras, nas próprias frutas, né? As vitaminas, e aí por aí vai. Quer dizer, a gente não precisa também ficar desembolsando tanto dinheiro com suplementos, sendo que a gente pode alcançar na própria alimentação. Caso diferente para quem treina para hipertrofia muscular, aí precisa de uma suplementação. Ou para quem tem um metabolismo muito desacelerado e precisa de um termogênico. Quem?